Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, vou aproveitar para já lhe pedir um like para que possa ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube, e vocês não imaginam o quanto que o like é importante. Você que já conhece o canal, eu peço, todo vídeo dê um like, até porque está dentro da tua linha de pensamento, então não tem, você sabe que o vídeo vai lhe agradar, né? E aí você dá uma força pra gente, porque quando você dá like também o YouTube entende que deve sempre estar notificando você de novos vídeos aqui no canal, tá? Então peço muito encarecidamente, com todo respeito, o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva como mecanismo de fidelização às nossas ideias e ao nosso trabalho. Acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos, uma vez que o YouTube não vem cumprindo com essa tarefa de alertar, né, avisar, notificar os inscritos do canal que um novo vídeo entrou dentro da plataforma do canal. E, claro, divulgue não somente este vídeo, mas todos os outros vídeos do canal e o próprio canal para contribuir com o processo de desalienação popular que estamos implementando. Pois bem, esse vídeo aqui é o primeiro de uma série que eu vou estar apresentando, tá? Sobre o processo eleitoral, visando já as eleições do ano de 2020, que vai versar sobre os municípios do país, né? Então são as eleições municipais que se desenvolverão no ano que vem. E claro, eu vou começar fazendo análise na capital do meu estado, embora eu seja morador de Volta Redonda, aqui no sul do estado, mas vou fazer uma análise do processo eleitoral municipal na cidade do Rio de Janeiro, já para o ano que vem. E eu dividi aqui no meu roteiro em dois campos, esquerda e direita, tá? Claro que essa dicotomia esquerda e direita, usando o senso crítico, ela pode ser discutível dependendo de quem está assistindo o vídeo. Por exemplo, se o Eduardo Paes fosse colocado num vídeo para as eleições de governador no ano passado, embora não seja um político clássico de esquerda, tenha até uma trajetória mais à direita, nós podemos dizer que numa disputa com o Witzel ele estava mais à esquerda, né? E eu ainda, na minha análise crítica, ainda considero o Eduardo Paes um político mais ao centro, tá? Um centro democrático, até forçando a barra uma centro-direita liberal. É claro que, voltando ao DEM, né, antigo PFL, ele acaba absorvendo um verniz mais à direita. Mas ainda assim, em comparação a outros nomes que eu coloquei aqui no meu roteiro, ele é o menos à direita do campo destro da força, né? Usando de um termo forçoso. Mas vamos lá, eu vou apresentar os nomes. Quais nomes que eu coloquei? No lado da esquerda, e claro, usando do senso crítico, vocês não são obrigados a concordar que todos esses nomes que eu vou passar aqui são de esquerda. Mas vamos colocar que estão um pouco mais à esquerda dentro do processo, tá? Eu botei o Marcelo Freixo, que é o maior nome do PSOL, o Alessandro Molon, do PSB, a Jandira Fegali, do PCdoB, o ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, da Rede Sustentabilidade, a delegada Marta Rocha, do PDT, a Clarissa Garotinho, do PROS, e o Marcelo Calero, do Cidadania, antigo PPS, além dos nanicos tradicionais, né? O trio PCO, PSTU e PCB, que não gostam de se misturar com ninguém. No campo da direita, de uma direita mais suave a mais reacionária, partindo desse ponto, eu coloquei Eduardo Paes, só porque ele se filiou ao DEM, eu estou colocando ele no campo destro da análise, o Rodrigo Amorim, do PSL, né, que seria o candidato do Bozo, né, o candidato oficial do governo aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, lá no município do Rio, corrigindo, o Marcelo Crivella, que vai tentar a reeleição pelo Republicanos, né, o antigo PRB. A disputa que existe dentro do Novo, tem dois nomes, né? O Fred Luz, ex-CEO do Flamengo, e o Bernardinho, ex-técnico da seleção de vôlei, né? E, no caso, o Paulo Rabelo de Castro, que foi candidato a vice-presidente da República na chapa de Álvaro Dias nas últimas eleições, que é um dos candidatos do governador Witzel, se este não emprestar apoio a Eduardo Paes,
e o Otônio de Paula, que é um candidato identificado com as pautas do grupo evangélico, né? E ele também vai disputar com Paulo Rabelo uma vaga pelo PSC. Então, né, eu fiz essa divisão. Claro que existem outros nomes que podem surgir no processo até o ano que vem. Mas vamos analisar primeiro no campo da esquerda. Existe uma discussão muito forte dentro do campo progressista sobre se vai existir uma aliança para construir uma poderosa chapa de esquerda. E essa chapa seria liderada pelo Marcelo Freixo, que seria o nome com maior capital político eleitoral dentre os que foram apresentados até aqui. Já foi candidato a prefeito por 2 vezes, deputado estadual em vários mandatos, agora é deputado federal, seria o grande nome da esquerda fluminense, né, atualmente, e no Rio de Janeiro, capital, nem se fala, é o maior nome da esquerda carioca, né, apesar de nascido em Niterói, mas se construiu politicamente depois que virou deputado estadual na cidade do Rio de Janeiro, né. Só que o Marcelo Freixo vive uma disputa interna, que eu acho que vai ser facilmente resolvida, né. O Renato Cinco, que é conhecido pela defesa da legalização da maconha, já apresentou a sua pré-candidatura dentro do PSOL. E também tem o professor Tarcísio, né, que é um nome ventilado sempre, embora ele tenha uma relação umbilical com o Marcelo Freixo, e ele deve demover da ideia de ser candidato. Eu acho que o professor Tarcísio, como o Marcelo Freixo não quer perder, né, a oportunidade de se manter no poder através do legislativo, então dificilmente o Freixo vem candidato a governador, né? E aí, como ele não vem candidato ao executivo nas eleições para o Estado, o professor Tarcísio acaba sendo o candidato quando as eleições são estaduais. E o professor Tarcísio tem uma vantagem, ele consegue ter um poder de penetração em campos mais ao centro do que o Marcelo Freixo, porque ela seria uma figura mais afável, mais simpática, tem um estereótipo mais palatável, né, mais democrático, né? E, no caso, para o processo municipal no Rio de Janeiro, ele está descartado, até porque ele presta reverência ao Freixo. Então nós vamos descartar o professor Tarcísio. O Renato Cinco, dentro do processo democrático, vai disputar com o Marcelo Freixo, mas tudo leva a crer que ele deva ser convencido para evitar algum tipo de colisão, a não ser pré-candidato até as prévias, para não gerar um problema. Que o ideal seria ele abrir mão dessa candidatura via vereador mais uma vez, ou tentar ser candidato a prefeito em outra cidade da região metropolitana, né? E fazer esse sacrifício para que exista uma consonância dos filiados em torno da candidatura Freixo. Então Marcelo Freixo, para mim, é barbada, porque é o político que tem o maior capital eleitoral dentro do PSOL e é um dos 2 ou 3 grandes nomes da esquerda no Rio de Janeiro. Tá? O Marcelo Freixo, fazendo uma análise muito clara, ele tem aspectos positivos e negativos. Positivos, ele é um candidato desenvolto, tem capital intelectual, conhece os problemas do Rio de Janeiro, é bem intencionado, mas tem aspectos negativos. O estereótipo dele não é muito bom. É um cara que, por mais que dentro de uma situação informal demonstre uma simpatia, e eu já tive a oportunidade de estar próximo dele, é um cara simpático, né, solícito, mas ele não consegue passar essa simpatia quando o processo eleitoral começa. Ele passa uma imagem pesada, dura, carrancuda, né? Ele passa uma imagem de arrogante, uma arrogância intelectual, alguém que sempre fala de cara fechada quando está no programa eleitoral, quando participa de um debate, sempre aquela cara fechada, aquela arrogância, aquela prepotência intelectual, do cara que está acima do bem e do mal. E isso não soa bem perante o público, né? Principalmente os eleitores médios mais ao centro, que ficam num dilema de votar ou na esquerda ou na direita até os 45 minutos do segundo tempo do processo eleitoral. Então eu acho que o Freixo deveria trabalhar melhor a sua imagem, né, adoçar o seu estereótipo, melhorar o seu perfil perante o eleitorado, ser um pouco mais simpático.
ele não deixa de ter uma seriedade só porque dá um sorriso. Pode o Freixo, sim, melhorar, né, a sua imagem, ser mais solícito, simpático em debates e no programa eleitoral, sem perder, né, a sua eloquência, a sua dureza quando necessário. Ele não vai perder o seu senso crítico e a sua capacidade de questionamento e de enfrentamento contra os adversários só porque demonstra ser um pouco mais simpático, o que ele é de fato na sua intimidade. Então eu acho que ele deveria melhorar a sua imagem, porque o eleitorado, muita gente é refratário à esquerda. E aí vem ele com aquela cara pesada, levantando o nariz, como ele fala, por que nós temos que fazer? Já percebeu que ele levanta o queixo? Então, Freixo, vai ser muito difícil você assistir esse vídeo aqui. Mas se esse vídeo chegar a você, aceite essa crítica, tá? Construtiva. Melhora a sua imagem, seja um pouco mais simpático e solícito, não só nas ruas, que eu sei que você é, mas no programa eleitoral, nas redes sociais e mesmo nos debates, tendo que enfrentar uma série de gente que lhe dá nojo, né, que te deixa indignado, ainda assim, com muita seriedade, eloquência, né, e peso nas suas críticas, ainda assim, sem perder o seu senso crítico, seja um pouco mais palatável, fale um pouco mais no olho e menos com o queixo para cima, ok? Bem, então vai existir aí um consenso para o Marcelo Freixo no PSOL. O segundo nome aqui, que eu vou analisar rapidamente, é o Alessandro Molon, né, o bonitão do último processo eleitoral na cidade do Rio de Janeiro, né? Tinha uma série de memes que fizeram com ele, né? Que, falando da beleza dele e tal. Eu tive a oportunidade de ter um contato mais próximo com o Molon quando fui filiado à rede. Para quem não sabe, eu fui filiado à rede de 2015 a 2017. Fui presidente do partido em 2 municípios, no município de Mendes, onde eu vivia, e depois aqui em Volta Redonda, quando fiz a minha mudança. O termo, né, utilizado é porta-voz, o termo interno, seguindo o estatuto do partido. Mas eu vou usar o termo presidente para que fique mais fácil para vocês. Eu dirigi a rede por mais de 2 anos em 2 municípios e conheci toda a estrutura interna do partido, tá? E eu tive a felicidade de me aproximar do Molon, tenho muito respeito por ele, sem prejuízo de algumas críticas que eu faço, né, no que concerne ao empoderamento dos seus seguidores, de quem o fortalece dentro do partido. Ele não é um político que costuma dar muito espaço para quem está do lado dele, até por questões éticas, né, que ele possui. Ele acha que dar muito espaço, acho que na avaliação dele seria ficar prometendo cargo e vantagem para quem está do lado dele. Então ele tem essa postura um pouco dura, né, um pouco cristalina em relação a não dar muito espaço para quem está do lado dele. Mas, salvo essa crítica, é um cara ético, correto, desenvolto, que tem um papel importantíssimo no debate dentro do campo progressista, de centro-esquerda. E é um cara que, se não funcionou na rede, porque ele foi boicotado internamente, eu tenho autoridade para falar, porque eu era dirigente do partido naquela conjuntura entre 2015 e o final de 2017, e vivenciei a eleição, o processo eleitoral de 2016, participei inclusive do grupo de trabalho, embora estivesse já em Volta Redonda, mas eu participei desse grupo de trabalho, do grupo do WhatsApp, e vi o quanto que ele foi perseguido, né? O quanto que a candidatura dele foi esvaziada por ordem da senhora Heloísa Helena e da senhora Valéria Tati, né? Que era eu não quero usar um termo que pode parecer agressivo, mas era a sargenta que blindava a Heloísa Helena dentro do partido. Acho que faz isso até hoje. Eu usei até um termo na época politicamente incorreto, eu chamei ela de cadela raivosa e tive que enfrentar um processo dentro do partido, mas eu não usei o termo cadela raivosa no sentido de depreciar a imagem feminina dela. Sim, foi um desleixo meu, um erro meu, mas não era essa a intenção, é porque ela era braba, autoritária, né? Então eu fui usar nesse sentido, mas isso não cabe essas discussões do passado. O Alessandro Molon foi boicotado dentro da rede por ordens expressas da Heloísa Helena,
que é a 02 do partido, mas que em muitas situações toma a frente da Marina nas decisões. E como ele foi isolado pelo grupo da Heloísa Helena, a candidatura dele foi esvaziada, né? E ele acabou não tendo o desempenho que ele merecia e tinha capacidade quando foi candidato pela Rede. Mas agora pelo PSB, com um partido estruturado, um dos 3 maiores partidos de esquerda que nós temos hoje no Brasil, com toda uma estrutura e podendo construir uma grande coligação em torno do nome dele, e essa vai ser uma dor de cabeça que o Freixo vai ter que enfrentar, porque eu vejo o Molon com mais facilidade para conseguir absorver apoios, para conseguir trazer para o centro da sua candidatura nomes e partidos importantes do campo da esquerda e da centro-esquerda. Eu vejo essa facilidade maior no Molon. Então, essa vai ser uma dor de cabeça para o Freixo, né? Essa disputa dentro do campo da esquerda. E ele tem uma facilidade, uma vantagem em relação ao Freixo. O capital político do Freixo é maior que o do Molon. Eu não estou discutindo isso. Só que o Freixo tem um teto eleitoral. Ele não passa desse teto. O Molon não. Na largada ele tem um capital menor que o do Freixo, só que ele tem uma capacidade maior de disseminar a sua agenda e capacidade de aumentar o seu capital político eleitoral muito maior do que o Freixo. Por quê? Porque ele é visto como menos radical, com um discurso mais palatável, e eleitores do centro e até da centro-direita, dependendo da disputa no segundo turno, podem migrar para a sua candidatura, coisa que jamais vai acontecer com Marcelo Freixo. Então, Alessandro Molon tem essa vantagem de poder aglutinar forças, de poder atrair partidos, não só do campo da esquerda, mas do centro e até da centro-direita em torno do seu nome. Então, seria uma candidatura que, para o segundo turno, teria maior viabilidade de vitória em comparação ao Freixo. A Jandira Fegali, eu não vou nem discorrer muito. Eu acho que ela não deveria ser candidata. Ela tem um índice de rejeição enorme, sem prejuízo do respeito à sua figura e à sua biografia e história dentro do campo da esquerda. Mas a Jandira, eu acho que tinha que se preservar e se fortalecer para vir novamente como candidata, talvez ao Senado, em 2022. Eu acho que ela, vindo candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, ela estaria se queimando. Essa é a minha humilde opinião. E a doxa, ela é subjetiva, né? Então, essa é a minha opinião, mas não quer dizer que eu esteja totalmente correto, tá? Na minha análise. O Bandeira de Mello é o candidato da Rede, tá? E muita gente pode subestimar o Bandeira. Eu não subestimo. Por quê? Porque o Bandeira de Mello, ele tem o seu nome vinculado ao Flamengo e está acima de questões clubísticas. Porque ele é o responsável por todo esse processo de estruturação do Flamengo, que possibilita hoje o clube estar disputando títulos importantes. Tudo passa pelo projeto que ele liderou entre 2013 e 2018 dentro do clube, né? Ele é o responsável com uma política de austeridade financeira, de estruturação do clube, tanto no sentido material quanto nas suas contas, com uma política arrojada que resgatou a credibilidade da instituição Flamengo perante uma série de empresas, e foi esse resgate da credibilidade que fez o Flamengo se fortalecer nos últimos anos e, por consequência, ser, né, a máquina de disputar títulos que é hoje. Então, por isso tudo, ele acaba sendo bem visto não só pelos torcedores do Flamengo como um candidato forte à Prefeitura do Rio, mas por torcedores de outros times, que vão votar no Bandeira não por ele ser flamenguista, mas pela revolução positiva que ele implementou no Flamengo, pela política de austeridade financeira e o resgate da credibilidade e a estruturação do clube, o que pode servir como exemplo frente à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, Bandeira de Mello é um nome que larga fraco, porque ele vai ter pouco tempo de TV e a Rede não sabe articular apoio. Eu vivenciei isso dentro do partido. Mas se conseguirem colocar ele para disputar, se ele conseguir subir, como o Witzel conseguiu no processo eleitoral do Estado, também vem de um partido pequeno, e
ligou o nome dele ao do Bolsonaro e subiu, se o Bandeira de Mello conseguir ligar o nome dele ao Flamengo e mostrar que da mesma maneira que ele resgatou a credibilidade do Flamengo e fez do Flamengo um clube estruturado e preparado para disputar títulos, com credibilidade no mercado, né, com confiança dos credores, né, que passaram a respeitar o clube, né, ele pode usar desse capital de confiança, transferir esse capital de confiança para a candidatura à Prefeitura do Rio e mostrar que também à frente da Prefeitura ele pode recuperar o Rio de Janeiro, as contas do município e estruturar a Prefeitura, estruturar, né, a cidade, fazer do Rio de Janeiro um município melhor, uma cidade mais humana, sem prejuízo do seu desenvolvimento, né, espelhando-se naquilo que ele fez no Flamengo. Então é uma candidatura que é uma incógnita, ela pode dar muito certo se ela largar relativamente bem. E se ele chegar nas últimas semanas do processo eleitoral do primeiro turno, entre a terceira e quarta colocação, ele vai começar a dar dor de cabeça. Porque muita gente do centro, o eleitor que não é ideologizado, nem à esquerda nem à direita, tem grande possibilidade de migrar para a candidatura dele, tendo como referência o trabalho de estruturação e resgate da credibilidade que ele implementou no Flamengo. A Marta Rocha, do PDT, ela vem sendo muito bem posicionada nas últimas pesquisas. Na última, agora, ela apareceu em segundo lugar, atrás apenas do ex-prefeito Eduardo Paes. Qual é a análise que eu faço? Quando fizeram pesquisa usando o termo delegada Marta Rocha, ela aparece, quando usa esse termo, entre 15% e 18%. Quando aparece só Marta Rocha, ela cai para 6%, 5%. Então vejam que, como a população do Rio de Janeiro está alienada frente a projetos fratricidas de segurança pública, está muito ligada, né, a essa questão da segurança, por motivos óbvios, por causa da extrema violência da cidade, como as pessoas estão se apegando a esse discurso de resolução dos problemas de violência urbana. Quando usa o termo delegado ou delegada, isso traz um reforço para o capital político eleitoral do candidato. Então, se ela for candidata, ela tem que usar o delegado na frente para se aproveitar disso. O PDT tem esse histórico, apesar de ser um partido à esquerda, né, mais de centro-esquerda hoje. É um partido que ainda consegue trazer votos de parte da direita, não da direita autêntica, ideológica, mas de pessoas mais conservadoras que se posicionam à direita, mas que são capazes de votar em alguns candidatos da esquerda, tá? Quando essa candidatura se apresenta como uma solução para os problemas, seja da cidade, do estado ou do país. Então são pessoas que ainda têm uma memória afetiva do brizolismo e que, embora tenham certas críticas ao brizolismo em alguns pontos, em outros tem uma certa nostalgia. E ela, usando o termo delegada, e o PDT sendo hoje um partido mais à centro-esquerda do que à esquerda, ela pode conseguir se segurar para disputar um segundo turno. E pode dar dor de cabeça para o Freixo também. Mas aí vai depender do que vai ser discutido no campo da esquerda daqui para frente. Bem, tem a Clarissa Garotinho, que para alguns é da esquerda, para outros é da direita. E eu acho ela uma candidata sui generis. Não vou entrar no mérito da questão. Mas a Clarissa Garotinho, na minha opinião, ela traz o capital político do pai, que a cada dia se desintegra, né, que a cada dia se esvazia. E a credibilidade do casal Garotinho está muito baixa. Eu acho que a Clarissa pode ser uma grande decepção. Ela vai ter os seus 3 ou 4%, mas acho muito difícil que ela passe disso, até porque ela está num partido pequeno que é o PROS. E eu acho que ela não vai conseguir aglutinar muitos apoios. Então acho que é carta fora do baralho. Se eu fosse a Clarissa, não me ligava nisso. Tá certo? Eu vou depois fazer uma segunda parte com os candidatos de direita. Ok, gente? Um grande abraço e felicidade a todos.